Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Mais vítimas e relatos de um crime. Agora já são 26 mulheres denunciadas. O cardiologista Augusto César Barreto Filho, investigado por abusos sexuais no próprio consultório. Só hoje, 9 delas procuraram a polícia. Chuva rápida e forte. Em Prudente teve granizo e muito vento. Árvores caíram e teve prejuízo para um estabelecimento comercial. E que situação! Moradores de rancharia têm que viver com essa água se espalhando pela rua. O cheiro incomoda e o vazamento preocupa. Os odores são terríveis, acaba com a respiração da gente. Tem informação ainda sobre uma ossada que foi encontrada em Junqueirópolis e as notícias do esporte. O Fronteira Notícias está só começando. Boa noite. Subiu para 26 o número de mulheres que procuraram a polícia se dizendo vítimas do médico Augusto César Barreto Filho. O cardiologista é acusado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de abusar sexualmente de pacientes. Novas vítimas contam o que passaram durante a consulta com o médico. O relato dessa mulher revela medo e angústia. A consulta médica se transformou em abuso. Ele colocava a minha mão em cima do pênis dele. E eu ficava pensando, meu Deus, será que está acontecendo isso mesmo ou é coisa da minha cabeça? Até que ele colocou a mão dentro da minha calcinha. Só de eu lembrar o que aconteceu, tudo aquilo, já me deu um nervoso tão grande. Ela procurou a polícia nesta quarta-feira, depois de saber que o cardiologista Augusto César Barreto Filho já tinha sido denunciado por outras mulheres. Todas afirmam ter sofrido abusos no consultório do médico. Ele pegou estetoscópios, ficou atrás de mim e aí começou a esfregar o pênis na minha mão, esfregar o corpo dele nas minhas costas. Você fica bem apavorada, você não sabe o que pensa na hora. Esse exame não acabava nunca e aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a perceber algo de errado, não estava normal. De repente eu comecei a escutar um barulhinho de alguma coisa se mexendo. E de repente eu senti um líquido nas minhas costas. Foi onde ele ejaculou nas minhas costas, na minha roupa. Ao todo, 26 mulheres já procuraram a polícia. As investigações indicavam que os abusos vinham sendo praticados há pelo menos 10 anos. Mas com os novos depoimentos, a polícia acredita que os abusos começaram bem antes. Hoje, uma dessas 7 mulheres noticiou um fato que teria ocorrido há 25 anos atrás. Essas testemunhas robustecem a investigação que está em andamento e servirão também tanto no caso que já foi encerrado, como na abertura de novos inquéritos policiais. A polícia e o Ministério Público pediram a prisão preventiva do médico. Esse pedido agora está sendo analisado pela Justiça. O Conselho Regional de Medicina também instaurou uma sindicância para poder analisar a conduta de Augusto César Barreto Filho. Será encaminhada a uma comissão de assédio sexual do Conselho. Depois ele será julgado pelos médicos, certo? E a pena máxima é a cassação do exercício profissional. Todo mundo me pergunta, mas por que você não fez, você fica sem reação? Por que você não empurrou? Por que você não fez isso? Você fica assim, sem reação, que você não acredita que está com o pé, você fica hipnotizada. Hoje nós procuramos novamente o advogado de Augusto César Barreto Filho, Emerson Long. Ele informou que nem ele, nem o médico gravariam entrevista. Disse por telefone ainda não ter sido comunicado formalmente pela Justiça sobre a denúncia para se posicionar. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça informou que o juiz João Pedro de Paula Barbosa, da 2ª Vara Criminal de Prudente, ainda não decidiu sobre o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia e Ministério Público contra o médico. Mais informações sobre esse caso você vê daqui a pouco no Jornal Nacional. E a polícia está investigando de quem seria uma ossada humana que foi localizada na zona rural em Junqueirópolis hoje. Segundo o delegado Eliandro dos Santos, os ossos estavam em uma chácara e foram encontrados pelo proprietário do local. O inquérito foi aberto para apurar o caso.
No próximo bloco, as informações sobre um problema em rancharia. Tem morador convivendo com um mau cheiro na porta de casa. Vem de um vazamento. E a gente mostra os efeitos das pancadas de chuva em alguns pontos aqui de Prudente. Teve até granizo. Agora, 7h28. O Fronteira Notícias volta já. Armas e mais de 200 munições foram apreendidas numa fazenda no bairro Guaraciaba, em Tupi Paulista. E olha que curioso, a polícia chegou até elas depois de receber uma denúncia de que elas seriam roubadas. Todas estavam numa fazenda. Segundo a polícia, a moradora do local, uma idosa de 84 anos, disse que as armas eram do marido, que já morreu, e não possuíam registro. Todas as armas foram apreendidas. E uma chuva rápida, mas bem forte aqui em Prudente pegou de surpresa muita gente e até deixou prejuízos pela cidade. Em alguns pontos caiu granizo. O repórter Júnior Pascoaloto tem as informações para a gente, né, Júnior? Boa noite para você. Que tipo de estrago teve aqui pela cidade? Oi, Cíntia, boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, uma chuva rápida, mas que deixou aí alguns estragos pela cidade. Na Avenida da Saudade, por exemplo, 2 árvores caíram por lá. Essas árvores ficavam próximas ao cemitério municipal. Por lá também tiveram vários pontos de alagamento, bem próximo ali à Avenida Joaquim Constantino. Teve um carro que ficou parado no meio da água. Agora dá só uma olhada o que aconteceu no Jardim dos Pioneiros. Olha só, por conta do granizo, essa porta da loja ficou totalmente aí destruída. Felizmente, ninguém se feriu. Várias pessoas mandaram imagens do granizo que caiu pela cidade. Em algumas casas, as pedrinhas ficaram acumuladas dentro de casa. Teve gente, inclusive, mandando mensagem falando que estava no trânsito na hora dessa chuva, mas que teve que parar o carro, pois não dava para andar, para dirigir. Inclusive, a Companhia de Energia Elétrica aqui de Presidente Prudente disse que alguns pontos da rede foram danificados por conta de quedas de árvore e também por causa do granizo. Ela disse que foi feito um plano de contingência para atender a todas essas ligações. Cíntia, segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido durante essa chuva. Obrigada, Júnior, pelas informações. Boa noite para você. E agora eu converso com o Tiago Rodrigues, que já vinha alertando, né, Tiago, dessa possibilidade de tempestade já na segunda-feira, né? Boa noite para você. Oi, Cíntia. Boa noite para você que nos acompanha. Tudo isso causou por causa da chegada de umidade e a temperatura alta aqui na nossa região. Tem uma imagem para mostrar para você de todo o oeste paulista, como que o céu de Presidente Prudente estava agora no final da tarde. Aqui na Vila Ocidental, repare só, estava mais aberto o tempo e essa nuvem gigante sobre a Vila Formosa, um pouco mais à direita, sobre o Jardim Bom Giovanni. E a gente repara o seguinte, a chuva de granizo, ela ocasiona mais essa parte alta da nuvem, onde a temperatura é menor. Os ventos, o movimento dos ventos traz a umidade para essa parte superior e é aqui que forma o granizo. E o curioso disso tudo, que enquanto estava assim aqui em Prudente, olha só como que estava a Dracena na Nova Alta Paulista. Tinha bastante nuvem, mas não estava chovendo. Só uma pancada um pouco mais aqui ao fundo, entre Dracena e Panorama. Olhando agora na imagem do INPE, do satélite do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente percebe que aqui tem uma área de alta pressão que traz a umidade para o continente. A nossa região, que fica nessa área do mapa, toda cheia de nuvens. Aproximando um pouco mais essa imagem, olha só, a gente percebe aqui mais ao Pontal do Paranapanema, em Prudente, essas nuvens em cor marrom, que são nuvens mais altas, bem propícias para o granizo. A gente vê como está o céu de Presidente Prudente nessas imagens ao vivo, tem um pouco de nebulosidade, a temperatura na casa dos 27 graus. Falando em temperatura, olha só como as temperaturas ficam amanhã aqui no Oeste Paulista. Em Umas e Prudente, máxima de 36 graus. Em Bernardes faz 37, já em Ouro Verde e em Dracena, a máxima é de 38 graus. Cíntia. Ok, obrigada, Tiago. Boa noite para você. Tchau, tchau. E moradores de Prudente e Dracena estão enfrentando problemas de telefonia da operadora Vivo hoje. Nós recebemos várias reclamações durante a tarde. Em contato com a operadora, a Vivo disse que o motivo é o duplo rompimento de fibra ótica. Equipes estão tentando solucionar o problema. E ainda hoje a gente fala sobre a abertura da Copa Mercosul lá em Rancharia. E na mesma cidade, esse vazamento aí está atormentando a vida dos moradores. É mau cheiro pela rua inteira. Agora 7h35, rapidinho a gente está de volta.
A Justiça Federal enviou para a Justiça Estadual a ação popular que tenta barrar o empréstimo de cerca de 170 milhões de reais que a Prefeitura de Prudente busca com o Fundo Financeiro do Mercosul. Segundo o juiz Bruno Santiago Genovez, o motivo é que não houve manifestação de interesse específico da União. Esse empréstimo já foi aprovado pela Câmara no ano passado. O dinheiro deve ser usado para obras de infraestrutura e mobilidade na cidade. Mais detalhes no g1.com.br/TV Fronteira. Conviver com vazamento de água suja dia e noite na rua de casa é um transtorno difícil de enfrentar pelos moradores de um bairro em Rancharia. Os prejuízos materiais são grandes e o risco à saúde também. Eles dizem que o problema é antigo e querem providências do poder público. É feia a situação deste lugar. Uma água turva que corre no meio da rua. O odor muito forte toma conta das casas e incomoda quem mora ali na rua Antônio Ramiro Magurno, no bairro Paulo Paulosi, em Rancharia. E também de quem mora em volta. Essas outras imagens que mostram a rua numa situação pior foram enviadas pelos moradores que não aguentam mais a situação. E quando chove, vaza ainda mais água com um mau cheiro, que muitas vezes também vai para dentro das casas. 15 dias atrás teve um alagamento, acabou com todos os meus móveis. É o dia inteiro vazando. Agora está um pouquinho mais fraco, mas tem hora que é bem forte e o cheiro é insuportável. Desagradável, é humilhante, né? Porque a gente enfrenta cheiros, maus cheiros, né? Porque os odores são terríveis, acaba com a respiração da gente. O bairro foi entregue há mais de 6 anos, segundo os moradores. E os problemas com o esgoto existem desde então. Estamos largados, porque ninguém faz nada pela gente. Nem sequer veio ver. Na última chuva, nem para vir na casa alguém responsável, ver o que aconteceu. E tirando a sujeira que fica na porta da casa, que eu fiquei meio-dia só limpando a frente da minha casa. Que é uma condição degradante. Os gestores, eles não estão preocupados com a nossa realidade. Nós viemos até a Prefeitura de Rancharia em busca de uma resposta para esses moradores. Tentamos conversar com o secretário de Obras e Urbanismo do município, Antônio Alexandre Gemente, mas fomos informados pela assessoria de imprensa que a Prefeitura vai se pronunciar por meio de nota. Na nota, a Prefeitura de Rancharia informou que o vazamento de esgoto na rua Antônio Ramiro Magumo é causado por um defeito mecânico na bomba de sucção que atende o bairro, que não suporta a demanda de água. Disse também que está providenciando a manutenção do equipamento e a instalação de mais uma bomba no local. E deu um prazo máximo de 10 dias para a solução do problema. O município informou ainda que hoje de manhã foi feita a roçagem do mato lá na área. E isso pode ser visto nessas fotos enviadas pelo Diogo Almeida, morador do bairro. A área está limpa, sem o mato alto que havia no local, que também era uma reclamação dos moradores. E nós vamos acompanhar a situação para saber quando o problema vai ser resolvido. E começa oficialmente em Rancharia mais uma edição, né, Tílio, da Copa Mercosul. O João Paulo Tílio vai comentar o que está previsto para hoje por lá. Se a abertura é daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, Cíntia. Boa noite a você, boa noite a todos. Mais ou menos uns 20 minutinhos vai estar começando, prevista para as 8 horas da noite. E tem homenagem prevista, a presença das delegações e também um jogo festivo, viu? Lá no campo do Matarazzo, que fica na rua Prudente de Moraes, no Jardim Primavera. Nós temos algumas imagens para te mostrar agora da movimentação dessa galera no começo da tarde, ali na hora do almoço. No refeitório, precisam se alimentar bem, os jogos começam amanhã. E a gente vai reparando aí nessas imagens que cada camiseta é de um lugar, de um canto do país, até também de cidades próximas aqui ao Oeste Paulista. São cerca de 2.500 a 3.000 envolvidos com a competição. Estamos falando aí de atletas, de olheiros, de integrantes de comissão técnica. Olha, os primeiros jogos amanhã estão previstos para as 15 para as 8 da manhã, com equipes de Goiás, de Santa Catarina e também da nossa região, de Rancharia, de João Ramalho. Então, muita bola rolando a partir de amanhã até a próxima terça-feira, nessa edição que já é a 10ª da Copa Mercosul. Fica o convite para quem é de Rancharia, gosta de um futebolzinho, vai ter de sobra por lá. Com certeza. As camisas são diferentes, mas a expectativa é a mesma. É a mesma ansiedade, o sonho de ser jogador profissional. Com certeza. Obrigada, Tílio. Boa noite para você. E o Fronteira Notícias está terminando, mas amanhã eu e toda a nossa equipe temos um novo encontro com você depois de Espelho da Vida. Ótima noite para você. Tchau.
ZYB 876. TV Fronteira. Presidente Prudente. São Paulo. Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.